Opa, beleza? Então a gente vai para mais uma aulinha hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre rotas. Algumas coisas bem importantes, como a gente cria, como é que a gente elabora essas rotas e alguns cuidados que a gente tem que ter no nosso dia a dia, né? E até por que a gente faz algumas coisas da forma que a gente faz, para vocês também poderem entender o porquê, né? Então eu vou começar aqui organização de rotas, né? Como é que funciona. Então a gente, quando vai organizar uma rota, né, a gente tem em mente algumas coisas que a gente tem que fazer um ajuste, tá? Otimizar melhor, da melhor forma, usar melhor o tempo que a gente tem, a rodagem, né? O tanto que esse veículo vai rodar para executar aquela rota e a segurança tanto dos alunos quanto do condutor, monitor que está efetuando a rota. Então essas três coisas básicas a gente tem que avaliar para começar a montar essa rota. O tempo, a rodagem que ele vai fazer e a segurança, né, observando esses itens. Então, quanto a isso, tá? Eu vou fazer uma demonstração na tela aqui. Esse é o exemplo de uma rota que ela não está otimizada, ou ela não está bem organizada. Então, se vocês forem ver, né, a vanzinha ali percorre aquele ponto azul, ele vai num ponto, volta, depois ele vai para cima de novo. Então, ele faz uma linha meia grande ali. Se a gente ver, tem 23 minutos, ele leva para cumprir essa rota 9 quilômetros, tá? 9,1 quilômetros. Essa mesma rota com os mesmos pontos otimizada, então ó, ele cai para 15 minutos, 5,3 quilômetros, né? E dá para ver que a linha ficou uma linha mais menor, um trajeto mais curto. Provavelmente ele vai poder rodar com uma velocidade um pouco menor, né? Oferecendo segurança e diminuindo o tempo, e também rodando um pouco menos, que são aqueles três itens que eu falei: tempo, rodagem e segurança. Na nossa rota, na rota do transporte escolar, tem algumas coisas que são específicas, que enquanto a gente está fazendo uma rota, por exemplo, no horário do meio-dia, eu tenho alunos da manhã descendo e alguns subindo. Então, essa é uma especificidade, um caso bem específico para o transporte escolar. Eu vou estar fazendo um roteiro, vou ter alguns passageiros, alunos que estão descendo e ao mesmo tempo alguns que estão subindo nesse mesmo trajeto. Uma outra coisa aqui que a gente usa para efetuar nossas rotas, a avaliação. Vamos supor que esse seria o roteiro na linha azul que o veículo iria fazer, né? A gente muitas vezes faz um reaproveitamento de rota. O que é isso? Eu tenho os alunos de uma escola que eu vou largar, então eu faço todo um trajeto antes, né? Em alguns pontos aqui que ele é mais longe da escola, e logo depois, quando eu chegar nessa escola, eu posso largar os alunos e voltar a pegar nessa região que está marcada em vermelha mais alunos. Isso é um reaproveitamento de rota. Por que a gente usa isso? Em situações que eu tenho uma van de 15 lugares, eu posso usar, no caso, aproveitar ela levando, ao invés de 15, 20, 25 alunos, né? Então isso acaba a gente conseguindo diluir nossos custos aí quando a gente consegue fazer esses reaproveitamentos de rota. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, né, a questão daquele transbordo, aquela troca de van, de veículo que os alunos fazem. Então, primeiro, eu vou mostrar como é que funcionaria sem aquele transbordo. Eu tenho bairros, esses desenhos estão representando bairros. Eu tenho as vans que atendem a cada bairro e eu tenho as escolas. Nesse caso, se a gente for ver uma van, se ela fosse atender todos os bairros e passar em todas as escolas, ela iria fazer um trajeto bem longo, ó. Ela teria que passar em todas
os bairros, ó, passa nos bairros, para depois passar a largar os alunos em todas as escolas. Então isso acaba demandando um tempo, a gente provavelmente teria que usar uma velocidade muito alta e mesmo assim não conseguiria cumprir horários. E aí a gente tem esse sistema do transbordo. Como é que funciona? Essa mesma situação, eu tenho os bairros, uma van em cada bairro circulando, e eu tenho um ponto de encontro. Então as vans recolhem os alunos, uma em cada região, uma em cada bairro, a gente faz o encontro nesse ponto de encontro. Desse ponto, cada van, cada veículo sai direcionado para uma escola, o que acaba reduzindo muito o nosso trajeto, nossos horários e nosso custo também. Então, na volta, a mesma coisa, sai das escolas, vem para um ponto de encontro, desse ponto de encontro, cada um sai para uma região, o que acaba facilitando muito o nosso trabalho. Nessa questão do transbordo, a gente tem que cuidar também em algumas coisas, tá? Quando a gente elabora a rota. Uma delas é a questão da segurança. A gente tem que escolher um lugar, um local que seja possível a gente controlar esses alunos com segurança, que eu consiga oferecer algum auxílio para eles quanto à questão do tempo, se estiver chovendo, frio. E outra é agilidade, a gente precisa ter uma certa agilidade. Para isso, vocês estão vendo no desenho, a gente precisa de pessoas, né? Os condutores, os monitores, todos estejam envolvidos para que a gente possa oferecer isso na hora do transbordo, a segurança, abrigo e que a gente possa fazer isso de uma forma rápida. Então, nos primeiros dias de aula, né, que ocorre esse transbordo, é bem difícil porque a gente não conhece muito bem os alunos também não nos conhecem muito bem, eles ainda não conhecem bem o processo, então não sabem para qual lado eles vão, para qual veículo eles vão. Então a gente usa nos primeiros dias uma pulseira de identificação com o nome do aluno, que a gente consegue identificar eles mais facilmente. Tem o nome do aluno, a escola, o turno, né? E aí vocês podem ver ali embaixo que cada pulseira tem uma cor, por isso daquelas bolinhas verdes ao lado do veículo. Cada pulseira, cada cor de pulseira identifica um veículo. Qual é o veículo que esse aluno vai voltar para casa? Qual é o veículo que esse aluno tem que embarcar? Então facilita muito para nós, no início do ano, a utilização dessas pulseiras e também a parte de identificação por cor do veículo. Depois os alunos acabam conhecendo, né, já sabendo qual é o seu transporte, a sua van, enfim, mas mesmo assim a questão da cor ajuda até no meio do ano, até o final do ano. Tem alunos menores que eles acabam identificando o veículo que eles vão pela bolinha, pela cor, como eles não sabem, muitos ainda não sabem ler, né, tem dificuldade. Então essa é uma coisa que facilita muito para a identificação deles. Uma regrinha, tá, pessoal, que a gente tem que cuidar muitas vezes nos transbordos. Normalmente a gente faz isso com bastante alunos, então provavelmente é difícil a gente fazer essa troca com um aluno só ou dois. Mas se isso ocorrer, a gente, ou mesmo que sejam mais alunos, a gente nunca deixa os alunos aguardando na hora do transbordo. Eu vou deixar vocês aqui, a outra van já está chegando. Isso não pode acontecer de forma alguma. Nós somos responsáveis por eles, né? Eles são menores e a gente deixar aluno sozinho é até crime, é abandono de incapaz. Então a gente não pode fazer esse tipo de coisa. A gente sempre tem que aguardar algum outro veículo chegar, alguém que vai ficar com esses alunos até eu poder me ausentar, sair do local. Outra coisa é bem relacionado a isso também. A gente não pode deixar aluno sozinho em local algum. Eu falei do transbordo, mas no portão da escola, na porta para entrar em casa, no portão, enfim, que não tem alguém para receber, sem que a gente visualize o responsável ou que esse aluno já está em segurança, a gente não
pode deixar aluno, criança menor, sozinho, até pelo aquele motivo que eu falei agora, né? Deixar aluno sozinho constitui até um crime, abandono de incapaz. Então a gente tem que cuidar muito isso. Listagem da rota. A gente verificando todos aqueles pontos, né? Fazendo todo aquele planejamento anterior do transbordo, a gente elabora uma lista de rota. É para isso que existe, então, essa lista de rota que a gente faz, porque ela é exatamente um roteiro, como ele deve ser feito, com pontos a pontos, né? Aonde o veículo vai pegar os alunos, aonde ele vai parar, quem é o aluno que desce por primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, exatamente na ordem que ele tem que fazer. Nessa lista de rota vocês podem ver que tem alguns dados bem importantes, que é o nome do aluno, a escola, o turno, o endereço dele, telefone do pai e da mãe, se ele só vai, só volta, ou vai e volta. Então tem uma série de informações. Nessa nossa aqui a gente tem também o veículo que executa a rota, ali a gente usa o número, né, 140. E aqui tem algumas iniciais que querem dizer alguma coisa. 22 é o cadastro, o número de cadastro. A gente sempre usa para o turno da manhã, então AMA manhã. 140, que eu olhando para essa rota, eu sei que esse roteiro é o roteiro da manhã do 140. E aqui ele diz exatamente como tem que ser feito, que é o primeiro, é Maitê, o segundo aluno é Isadora, a terceira a Ágata e assim por diante. Então, se a pessoa tem conhecimento de onde mora o aluno, fica muito fácil eles fazer a rota. É só seguir o roteiro. E aí os próprios alunos às vezes também sabem ajudar, auxiliar em alguma necessidade, né? Outra coisa que a gente tem é a questão da lista de chamada, que essa lista precisa ser usada na hora de conferir os alunos nas escolas. Eu vou pegar a saída de uma escola, esse aqui, por exemplo, é uma saída, uma lista de chamada da escola Abramo Pesce do turno da manhã. Então aqui eu vou ter o nome dos alunos, né, em ordem alfabética, e aqui eu tenho uns campos que são os quadradinhos, né, que a gente pode assinalar dia após dia a presença daquele aluno na van. Então eu confiro todos, fica fácil visualmente de eu identificar se está faltando algum aluno. E estão todas preenchidas aquela coluna, eu posso seguir para minha viagem, né, seguir para o meu roteiro, porque eu sei que eu conferi, eu tenho certeza que eu conferi todos os alunos. Nessa lista também a gente tem nome do aluno, telefones, tem uma referência e também a gente tem aqui a questão da série e da rota que esse aluno participa, para a gente saber com quem ele veio e com quem vai embora. Então essa lista de chamada é necessária na hora de pegar os alunos de uma escola para fazer a conferência. Quanto às rotas, o que é importante a gente saber, tá? O que a gente não pode, né? Eu vou pegar linha por linha para a gente analisar. Nos roteiros, tá? Mudar o horário ou alterar a ordem da rota sem uma prévia combinação com a gente aqui, quem organiza, quem faz a organização, para que a gente também possa ter uma prévia combinação com os pais. Então a gente deve manter a rota estipulada, os horários, né? E por que isso? Nessa primeira linha a gente diz aqui, ó, os clientes eles têm uma programação de horário que foi combinada previamente. Quando alguém faz uma alteração na rota sem aviso ou sem uma prévia combinação antes, a gente acaba criando um problema lá na frente, né, com os pais que já se programaram com o horário, se programaram por onde viria a van, enfim, e aí acaba dando problema. Então a gente não muda ou altera a ordem da rota. Mudar ponto de pegada do aluno. Eu pegava ele ali na casa dele, eu estou pegando ele na esquina, para não entrar. Esse tipo de coisa também a gente não faz, a gente mantém os pontos de pegada. E por quê? Os pontos também foram combinados previamente, visando segurança do aluno.
quando a gente elaborou a rota, a gente elaborou visando essa segurança, e na grande maioria das vezes a gente acabou até já conversando com o pai, com a mãe, já combinando esse ponto. Então, se alguém mudar, acaba quebrando o pacto que a gente fez, o pessoal liga pra gente, dá problema, reclamação, né? Então a gente não muda o ponto. Outra coisa que a gente não faz, tá? É fazer rotas diferentes em alguns dias. Ah, na segunda-feira eu vou começar pelo fulano, na terça eu começo pelo cicrano, aí na quarta eu vou fazer minha rota ao contrário, porque os alunos querem passear. Isso também não pode acontecer, a rota tem que se manter sempre a mesma. Uma delas é para que os clientes também possam se organizar nos seus horários, para que na hora de pegar os alunos eles estejam sempre prontos e evitar uma série de confusões aí. Então a gente não muda rota em alguns dias da semana para favorecer ou para facilitar ninguém, a não ser nos dias que há saída antecipada ou rotas mistas, que aí a gente necessariamente precisa fazer isso, né? Passar, a gente também não deve fazer, passar fora do horário quando houver essas alterações. Vamos supor, nos dias em que as escolas saem mais cedo, é comum o motorista, o condutor, adiantar um pouquinho a rota, porque ele não tem todos os alunos para largar, principalmente a rota do meio-dia, e aí eu vou chegar mais cedo na casa dos alunos da tarde para pegar eles, e eles não vão estar prontos, gerando uma confusão. Tem pessoas que não é questão deles se organizarem antes, tem pessoas que trabalham, tem pouco tempo para chegar em casa, dar o almoço para o filho e ele seguir no transporte. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ter os horários mais aproximados de cada aluno, que hora a gente passa para a gente poder corrigir, fazer essas correções durante a rota. Quanto às alterações, tá, pessoal? A gente sabe que muitas vezes não é possível a gente acompanhar tudo. Tem alterações que são necessárias ser feitas a toque de caixa, de hoje para hoje mesmo, principalmente no início do ano, que a gente elabora as rotas e muitas vezes na hora de executar ela alguma coisa não fechou. Então, quando acontecer de alguém precisar fazer uma alteração na rota, tá? Sem prévia, sem a gente combinar previamente, tentem fazer isso de uma forma que cumpra esses itens que que eu vou passar agora. Tá? Primeiro deles é que para eu fazer uma alteração, essa rota ela tem que ir a favor do bom funcionamento de todas as outras rotas. Eu não faço uma alteração na minha rota, sendo que eu vou atrasar o meu ponto de troca, o ponto de encontro com as outras vans, eu vou atrasar todas as outras vans, todos os outros alunos em função de uma alteração que eu fiz na minha rota. Ou mesmo eu vou largar mais alunos aqui, depois eu encontro eles lá, porque assim eu termino mais cedo. Mas aí tem todos os outros esperando, acaba prejudicando todas as outras rotas. Então, primeiro ponto, tem que ir a favor do bom funcionamento de todas as outras rotas. Isso é ponto. Segundo, tem que favorecer para o cliente. Né? E não adianta lá eu favorecer para um cliente e prejudicar os outros. Eu visualizei primeiro que vai favorecer, que vai ir a favor ao encontro das outras rotas ou não vai influenciar lá, tem que ir a favor do cliente. Eu posso largar o aluno do lado certo da rua, vou mudar aqui, vou fazer essa manobra para cá porque vai favorecer a segurança do aluno. Então, favorecendo o aluno. Nunca, porque aqui eu acho melhor, porque eu não gosto de manobrar lá. A gente precisa fazer o que é melhor e mais seguro. Né? Quem faz o que quer é criança, e adulto faz o que é preciso, o que é necessário. O terceiro ponto é isso que eu falei, melhorar a segurança, cumprir os dois itens primeiros ali. Essa alteração que eu vou fazer vai melhorar a segurança do aluno? Então tá, estou no caminho certo. E também a economia. Depois de cumpridos os três primeiros, eu ainda preciso ver. Eu vou
fazer uma economia na minha rota, ou eu estou indo lá no fundo largar só um aluno porque vai favorecer a mãe, porque a mãe precisa que largue ele antes, e depois eu vou passar de novo lá no mesmo lugar com outro aluno, né? Então isso acaba não gerando uma economia, é um desperdício de tempo, desperdício de combustível, de manutenção do veículo. Então a gente também tem que observar. Se não ocorreu essa economia, a gente não faz as alterações e cumprindo todos esses requisitos, a gente realmente faz porque é necessário. Uma coisa, pessoal, quanto à execução das nossas rotas, tá? A gente nunca, jamais vai apurar, acelerar, fazer uma rota rápido, porque eu estou um pouco atrasado, né? Tem um ditado que diz que chegar é melhor que não, chegar tarde é melhor que não chegar. Então, eu me atrasei 5 minutos, eu vou chegar 5 minutos atrasado na escola. É preferível acontecer isso do que eu causar um acidente, do que eu colocar em risco os alunos, o veículo e quem está dentro desse veículo. Então, chegar tarde é sempre melhor que não chegar, e tudo é negociável e explicável, menos a segurança. Eu posso explicar para a professora lá na escola que o aluno chegou tarde porque atrasou, porque furou um pneu, porque o aluno estava almoçando, escovando os dentes. Eu não consigo explicar para a professora que o aluno não chegou ou chegou tarde porque eu quis apurar e eu acabei batendo o veículo. Né? Eu não posso explicar para a mãe que eu deixei a segurança do aluno à mercê, que eu deixei a segurança dele de lado para poder cumprir um horário. Né? Eu vou largar um aluno, eu vou deixar ele aqui no portão, ele vai entrando, acho que daqui a pouco vem alguém abrir o portão porque eu estou atrasado. Isso a gente não negocia. Preciso primeiro a segurança, depois a gente vai ver a questão do horário. Então, quanto a essas coisas, é bom a gente ter um alinhamento para que todo mundo possa fazer da melhor forma e fazer dessa forma as rotas, executar as rotas. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula, então.